Bom, vamos agora então iniciar a nossa segunda palestra. A segunda palestra trata sobre marido e esposa, diferença que se complementa. Bom, existe dois conceitos que eles precisam ser entendidos e eles são aplicados no casamento, na igreja e na sociedade. É chamado de complementarismo e igualitarismo. Alguém que já leu, já ouviu sobre esse assunto? Já. Então não é um assunto tão fora. Então acho que vai ser mais fácil de a gente trabalhar aqui, porque tem menos conceitos para a gente desenvolver. A ideia de complementarismo significa que Deus criou homem e mulher com igualdade essencial. Tá? Homem e mulher são de igualdade essencial. Ou seja, naquilo que eles são enquanto existência, o homem não tem mais valor do que a mulher ou vice-versa. Tá? Então, quem tem uma alma mais nobre, né? O homem e a mulher, apesar que até o século XIV, a Igreja Católica Romana discutia se a mulher tinha alma. Tá? Então, não sei se vocês sabem disso. E quando os colonizadores chegaram no Brasil, no final do século XV, né, e começaram a colonizar, houve a discussão se os índios tinham alma. Certo? Foi uma segunda discussão. Então, primeiro então, sim, foi se as mulheres tinham alma, descobriu que tinha, né? Aí depois vamos ver se os índios tinham alma, e depois chegaram à conclusão que também tinha, né? Bom, mas a questão é, essencialmente não há maior importância de um e outro. Então a discussão não é essa. A questão não é se o homem é mais importante, a mulher é mais importante, ou tem mais valor, não. Cristo morreu, né, e Gálatas fala isso, né, para que não houvesse escravo, livre, né, judeu, gentil, homem, mulher. Tá? Então esse texto está falando da igualdade essencial ou social, em que as pessoas elas têm valor diante de Deus. A sua alma na redenção em Cristo Jesus tem valor diante de Deus. O seu ser tem valor diante de Deus. Esse é o ponto. Mas o segundo detalhe da primeira tese é: homem e mulher são essencialmente iguais. Só que detalhe, o homem e mulher têm funções diferentes. Esse é o detalhe, são funções diferentes. O homem, aí o terceiro ponto, o homem tem a primazia da liderança, da autoridade. A autoridade ela é um princípio de masculinidade. Tá? Em quarto lugar, a mulher, então, como auxiliadora, complementa a autoridade masculina. Ok? Então, são essas quatro teses que desenvolvem o que é complementarismo. Ambos são iguais, têm funções diferentes, o homem tem primazia de autoridade e a mulher, no seu papel de auxiliadora, complementa. Por isso que é chamado de complementarismo. Então, ambos se complementam. E aí nós vamos lembrar, primeiro, por que tem... Primeiro ponto é tranquilo, né? São iguais em essência, já está explicado. Segundo ponto, por que eles têm funções diferentes? Bom, tem funções diferentes porque o homem foi chamado para ser, dentro da sua estrutura física, dentro da sua estrutura emocional e psicológica, homens e mulheres são diferentes, né? Às vezes as pessoas brincam assim, se as mulheres governassem o mundo, não haveriam guerras, elas apenas não falariam umas com as outras, né? Então é diferente. O homem não, o homem briga, xinga, bate, tal, resolve. Ou mata ou vira amigo, né? É simples assim, né? Então, negócio também. O homem chega no e fala assim: ô, seu mal acabado, quem foi que estragou seu cabelo, né? Ih, rapaz, que roupa feia, não tinha uma máquina que você comprou, você não sei o que e tal, né? E zoa o outro e tal, não sei o que, daqui a pouco não tá rindo, rapaz, gostei desse cara, esse cara é gente boa. E vai cada um pro seu canto e continua a amizade. Uma mulher chega na outra e fala assim: nossa, colega, que linda amiga, onde é que foi o seu cabelo, não sei o que, olha, gostei da sua unha. Aí vira a moça e fala: você viu como que a outra acabou com o cabelo dela, né? Então assim, é claro, não é todo mundo assim, mas a risada diz que parece que predomina no senso geral algo mais ou menos nesse padrão, né? Por quê? Porque são diferentes, têm funções diferentes, né?
A palavra de Deus diz lá em Timóteo que a mulher foi dada o privilégio de dar à luz, né? De dar à luz. Esse não é um privilégio do homem, é um privilégio doloroso, sofrido, né? Mas assim, a alegria de nutrir a vida durante 38 a 40 semanas é um privilégio da mulher, não é do homem. Então a mulher ela tem uma percepção, uma sensibilidade, algumas capacidades maiores que o homem. Então são situações que existem funções diferentes. O homem tem a função de ser o provedor. E isso já está estabelecido desde Gênesis capítulo 2, capítulo 3, e toda a escritura trabalha isso aí. O homem ele tem que entender isso aí. Mas e se a mulher quiser prover o lar? Vai começar a ter problema. Porque deixa eu falar um negócio. Eu saio todo dia por volta de 6h30 de casa. Eu pego metrô Consolação Mackenzie, desço na República, pego o sentido Sé, desço na Sé, pego o sentido Jabaquara, desço São Judas. Eu gasto nesse percurso uns 40 minutos de metrô. Desço, pego um ônibus e ando mais uns 20, 30 minutos. Eu gasto em média 1h30 para chegar no meu trabalho. Ida. Eu gasto 1h30 a 2 horas para chegar em casa. Volta, porque no final da tarde o negócio é mais arrochado. Aí é o horário de pico, né? É o rush. Bom, quando eu entro dentro do metrô, isso sem exagero, na maioria das vezes, de 60 a 80% do vagão é mulheres que estão saindo cedo para ir trabalhar. Eu fico pensando assim, cadê os machos? Né? Cadê os homens? Eu não sei, ou eles não gostam de andar de metrô, né? Pode ser também, vão trabalhar uma outra hipótese, eles não gostam de andar de metrô, estão indo trabalhar a pé, né? É uma outra hipótese, ou trabalham mais perto de casa, né? Ou trabalham de carro, sei lá. Mas o metrô está lotado de mulheres, a maioria são mulheres. Aí eu começo a observar, eu gosto de observar as coisas, né? Você observa mulheres que têm 30 e poucos anos, não tem 40 anos ainda, bem mais envelhecidas. A estrutura física delas bem mais abatida. E o camarada está brioso, engordando, viçoso dentro de casa. Então observe bem, há consequência. Que a estrutura física, emocional de um homem e de uma mulher é diferente. O homem ele dá AVC, mas ele aguenta tranco. O homem infarta, mas ele aguenta tranco. Tá? Então a estrutura foi dada para que haja funções diferentes. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. E as mulheres precisam entender essa fragilidade delas. Então nós temos funções diferentes. Mas além de funções diferentes, a primazia de liderança pertence ao homem. Então quando você tem no ambiente de trabalho, por exemplo, eu sei que em alguns ambientes de trabalho existem, hoje agora está no politicamente correto, colocar a mulher para liderar ambientes, né? Se eu fizer aqui um juízo superficial e equivocado, por favor, pode me corrigir depois. Se alguma mulher quiser me processar, pode processar também. Não precisa nem editar essa parte não, tá, Zeli? Né? Então assim, essas mulheres, elas dificilmente têm a mesma pegada de liderança que um homem. Quando o homem tem liderança, elas sofrem mais, elas desgastam mais, elas vão ter que tomar mais remédio para poder aguentar mais a carga emocional. Isso aqui, irmãos, não é preconceito. Eu estou dizendo isso, inclusive, de uma forma mais descritiva do que normativa. Eu tenho pena de mulheres que têm que liderar ambientes onde tem homens. Eu tenho mais pena de mulheres que têm que liderar ambientes onde tem mulheres. Porque as mulheres têm uma tendência a falar desde pequenininha mais do que os homens, né? Menina com 1 ano de idade já sabe falar papai, mamãe, já sabe pedir, fazer isso. Se ensinar receita de bolo, ela aprende.
né? O menino ele demora mais a falar. E as mulheres falam, elas são mais comunicadoras. Então você pode ver, num problema de tratamento de conselhamento conjugal, senta lá os dois, né? Eu já tive várias experiências. Aí fala assim, o que está acontecendo? A mulher começa, e o cara está parado, só ouvindo. E agora chora, e para, e chora, e continua. E o cara está lá só olhando. Bem, não foi assim não. Ó, você está exagerando. No máximo o cara fala isso aí. E aí a mulher... Aí você só olha para o cara e diz assim, é verdade? É, pastor. Não, então está resolvido. Né? Então você imagina uma mulher liderando 10, 15, 20, 30 mulheres. A crítica é muito pesada. Eu vejo, o negócio que eu acho horrível, até eu brinco, né? É você entrar no metrô, senta, aí o metrô é conjugado assim, os assentos, né? E aí tem, dá para sentar 8 pessoas perto. Você está sentado ali, eu estou quieto, eu não conheço ninguém, e eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Você viu o que ela falou, você viu o que ela fez, você não sei quem. Eu fico pensando, gente, deve ser um inferno esse ambiente de trabalho. Como é que deve ser liderar essa turma? E a gente fica pensando, a mulher não tem estrutura para isso. Esse é o ponto. Deus fez o homem para liderar. O homem com capacidade para liderar. Mas a mulher não tem capacidade para liderar? Tem capacidade, mas é uma capacidade limitada. E quando ela abusa dos seus limites, a emoção, o psique dela, a sua estrutura emocional reage. Não tem como. Eu tenho um tipo de alergia muito desconfortável. Eu não posso comer pimenta, comi agora à tarde, né? Eu não posso comer pimenta, eu gosto muito de pimenta. E aí o cara falou, você quer pimenta? Eu falei, tá, pimenta, vai pro seu lanche. Aproveitar que eu estou longe da mulher, né, da esposa. E assim, eu não posso com pimenta, eu não posso dormir pouco à noite, várias noites seguidas, e eu não posso comer cupuaçu, conhece cupuaçu, né? Suco de cupuaçu, polpa de cupuaçu, suplê de cupuaçu, eu não posso nada com cupuaçu. Por quê? Se eu dormir pouco, se eu comer pimenta, e só essas duas coisas, né? E se eu acumulo estresse, a minha cara, ela meleja, fica vermelha, incha. Ela é um negócio desconfortável. Então assim, dá casca, ferida, eu não posso mexer, tem que passar um óleo. É um negócio muito, muito constrangedor, muito chato. Ele arde um pouco também. Quando está no extremo mais agravado, dependendo do estresse, chega a arder mesmo, dá queimação. Eu não posso passar o dedo. Se eu passar a unha, aí vira ferida. Né? Por que isso acontece? Porque o meu corpo está dizendo assim, Everton Barcelos do Cachique, você tem que cuidar da sua alimentação, comer coisa menos ácida, e você tem que dormir com maior qualidade, para descansar mais. Porque a sua imunidade está lá abaixo, e o nível de acidez no seu corpo está desequilibrado. E aí, poca. Bom, isso eu sou homem. A mulher é muito mais hormonal do que o homem. A mulher tem transtorno hormonal que o homem não tem. E quando ela vai chegando lá perto dos 40, 50, isso aí fica mais difícil ainda. E é nessa fase que ela está consolidando profissionalmente. Mas a saúde dela também já está estourada. Então são coisas que a gente tem que parar e pensar, irmãos. Que tipo de vida a gente quer? Eu achei muito interessante quando uma vez eu conversando com um médico lá em Porto Velho, ele falou assim, pastor, ele não é crente. Ele não é crente. Ele falou assim, eu sou casado, a minha esposa optou comigo de não trabalhar fora, e eu tenho 3 empregos. Um deles, inclusive, ele é chefe do departamento de pediatria de um dos melhores hospitais de Porto Velho. E ele falou assim, a primeira coisa que eu tive que decidir na minha vida, quando eu mudei para Porto Velho, é quanto eu queria ganhar. Porque se eu queria ganhar um salário muito alto e perder minha família, ou se eu queria ganhar menos e ter qualidade de vida e tempo com a minha família. Então, irmãos, a gente tem que saber dosar essas coisas. Porque a gente fala assim, não, eu quero trabalhar para ganhar
tem muito conforto. Ok. Você depois vai ter um mês durante o ano para ficar tratando de médico, que vai ser as suas férias usadas para isso. Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Vamos lá. Terceiro ponto, então eu falei, funções diferentes. Mas a primazia de liderança pertence ao homem. Esse é o terceiro ponto. Então a primazia, a liderança, a autoridade pertence ao homem. Deixa eu falar uma coisa aqui, meus amados irmãos, homens, especialmente os casados. A autoridade não se ganha no grito, não se ganha na imposição, não se ganha pela violência, não se ganha batendo na mesa, não se ganha quebrando nenhum objeto dentro de casa. Tá? A autoridade, especialmente os irmãos são crentes, ela se ganha pela obediência da palavra e o testemunho de um comportamento cristão dentro do lar, de um homem que cumpre os seus horários, de um homem que cumpre a sua palavra, de um homem que respeita a sua esposa, de um homem que cuida dos seus filhos, de um homem que respeita e valoriza o trabalho da sua esposa dentro de casa ou fora de casa, de um homem que preserva os bens que ele conquista com o suor do seu trabalho e não esbanja o seu dinheiro com porcaria, com bebida, com coisas fúteis, né? Porque tem homem que trabalha, ganha e vai lá e joga fora, né? Desperdiça com coisas tolas. Eu vi um relógio novo, vou lá e comprei. Eu vi um computador novo, vai lá e compra. Um consumismo exagerado, e a esposa está economizando para comprar um sofá melhor, uma TV melhor, uma cama melhor, um colchão melhor. O cara vai lá, pega o dinheiro e gasta com a economia com besteira. Ele perde o respeito da esposa com isso, né? A autoridade do homem, ela é ganhada pela santidade. A autoridade, ela é ganhada pela santidade, não é pela imposição, é pela obediência da palavra. A sua esposa, ela vai lhe admirar, ela vai lhe respeitar e ela vai lhe amar mais ainda quando você vive a palavra. E como que isso na prática? Amando, dando atenção para ela, ouvindo as queixas dela, ouvindo as reclamações dela. Tenha santa paciência. Agora dentro do carro estava vindo o Uber, estava ouvindo a esposa, né? Até na hora que foi jantar lá, eu falei, não, esse segundo hora eu não vou ouvir porque tem 9 minutos, eu falei, né? Eu ouvi no vídeo do carro. Ela estava me dando uma bronca do negócio que aconteceu agora. Eu tenho que ouvir. Mas eu sou o macho que manda lá em casa, eu sou macho alfa, né? Mas eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que ouvir, eu tenho que sentar e falar assim, tá, o que te deixou descontente? O que lhe ofendeu? No que a minha liderança foi falha? Isso não vai tirar a minha autoridade. Isso não vai tirar a minha liderança. Isso não vai fazer com que ela me desrespeite. Pelo contrário, isso a gente vai construindo. Mas pastor, se eu baixar a guarda, a mulher manda lá em casa. Bom, então é porque a relação é de competitividade e não de complementariedade. E quando a gente trabalha essa relação de complementar um ao outro, eu preciso lembrar que eu estou santificando ela. E lembra lá em Efésios capítulo 5, Cristo, ele apresenta para si mesmo uma igreja sem mácula, sem ruga e sem mancha, porque Cristo está santificando a sua noiva. A beleza da mulher depende do marido, tá? Por vezes algumas esposas estão adoecendo, estão ficando depedradas por causa dos pecados de desgosto que o marido dela tem sobre ela. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem a atentar, meus irmãos, os casados e os solteiros que estão querendo casar aí, tá? Então você precisa lembrar que a sua liderança é para proteger, é para prover e é para cuidar da sua esposa. Não é para oprimir, não é para humilhar e não é para destruir a sua esposa. São coisas diferentes. Então a liderança que a Bíblia estabelece é uma liderança como a de Cristo.
Nós não nos sentimos ameaçados com a liderança de Cristo, nem quando nós nos apresentamos diante dele ao confessar os nossos pecados. Se a sua esposa fez algo errado, se você fez algo errado, você tem que ter a liberdade de chegar e dizer assim: eu pequei contra você, eu fiz isso. E aí, irmãos, outra coisa, no aspecto prático, nós precisamos lembrar que dentro do casamento, dentro da relação de família, a Bíblia ela nos apresenta que o casamento ele precisa ser. É interessante que o livro de Efésios, ele não somente no capítulo 5, no capítulo 5, quando ele fala do lar de Cristo, etc., mas ele trata, inclusive, apresentando que o marido, ele precisa apresentar-se como Cristo sobre a sua esposa. Em que sentido ele é como Cristo? Primeiro, a Bíblia no Antigo Testamento, às vezes, usa a figura do marido como sendo do redentor da esposa. Por favor, solteiras, eu vou tentar me fazer entender aqui a situação, tá? A linguagem bíblica, figurativa lá no Antigo Testamento. A ideia, por vezes, lá no Antigo Testamento, a ideia de casamento é a ideia do marido, do rapaz que é o resgatador. Então, permite-me expor o assunto para não causar confusão e nem dar ideia de humilhação. Isso aqui, porque lembrando, o casamento entre um homem e mulher é um tipo do casamento de Cristo e a igreja. Da mesma forma que Cristo, ele resgata, observe bem, Cristo, dentro do pacto da redenção, ele cumpriu o acordo, a aliança, os preceitos estabelecidos pelo Pai, ou seja, de obediência perfeita, para que ele pudesse merecer a sua herança, a sua recompensa, que seriam os seus eleitos. Por isso que lá em João 17 ele diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha no houvesse o mundo e tal. E ele diz: eu não intercedo pelo mundo, mas eu intercedo por aqueles que tu me deste. Então ele está falando daqueles que foram dados a Cristo por promessa pactual lá na eternidade, no conselho eterno. Efésios capítulo 1 fala a mesma coisa. Cristo agora, obedecendo e cumprindo todos os preceitos, todas as prerrogativas do pacto, ele merece essa esposa, ele recebe essa esposa. Inclusive ele conta uma parábola do noivo, e do amigo do noivo que se alega com ele e que lhe traz a esposa. Bom, está falando dele e a igreja. Então Cristo é o resgatador, é o redentor da sua esposa, que é a igreja. Essa figura não é uma imagem, não é uma ideia inventada no Novo Testamento, ela já vem lá do Antigo. Lá no Antigo Testamento, por vezes, o casamento, ele tinha essa figura. A ideia de que o homem, ele resgatava a moça, tá? Ele redimia ela do solteirismo, para fazê-la uma esposa, para fazê-la uma senhora, para fazê-la mãe, e ela poder, então, ser uma possível mãe do Messias. Essa era a expectativa. Bom, no que isso nos traz importância? O valor da liderança do homem. Porque o homem é quem tem que tomar a iniciativa. Aí vamos trazer uma aplicação aqui para as nossas irmãs. Moças, eu sei que Deus deu a beleza, que graças a Deus vocês têm, não são os homens. Então, rapazes, não sejam metrosexuais, isso não honra Cristo. Tá? Sabe o que é metrosexualidade, né? É aquele rapaz, quando ele começa a competir com a moça no uso de cosmético. Tá? Então, sabe o que é metrosexualidade, né? Esse cara, esse aqui é tão vaidoso, afina a sobrancelha, faz isso, fica lá 2, 3 horas, gente, vocês não precisam ser aquele tronco, aquele bronco, aquele bicho, aquele ogro. Por favor, tome banho, corte a unha, escove dente, tira a caraca, usa perfume, mas não seja metrosexual, tá? Vaidade tem limite. Agora, o grande detalhe é,
A mulher, a moça, ela recebeu a dádiva de uma delicadeza, de uma sensualidade santa, que não deve ser distorcida nem pervertida pelo pecado. Ponto. Para que Deus fez isso? Porque essa é a alegria dos olhos do seu marido. Então, não exponha para o mundo aquilo que deve ser direcionado para o seu marido. Não fica lá no Facebook fazendo bico de pato, tirando foto, selfie de cima para baixo pegando decote, tá? Não desonre seus pais, não se exponha, não seja carne de oferenda de Satanás. Não seja isca de predadores sexuais, de tarados. Cuidado, você não sabe quem está te vendo. Tá? Então saiba proteger a sua beleza, saiba proteger a sua delicadeza, saiba proteger a sua feminilidade, minha irmã, para que você não a use de forma pecaminosa, porque tanto homens solteiros quanto casados estão te vendo. Os casados são perturbados com esse tipo de exposição, e os solteiros são inflamados por esse tipo de sensualidade. Tá? O casado é perturbado porque ele sabe que ele tem a esposa dele, ele não pode ficar olhando isso, ele não pode, mas o negócio está quase esfregando na cara dele. E o solteiro está lá, subindo de costas no azulejo, e a moça se oferecendo, e ele não pode, porque não é a esposa dele. Então, minhas irmãs, tenham cuidado com o tipo de postura. Mas por que eu estou falando isso? Não usa seu sensualidade, porque assim, quem vai tomar a iniciativa de procurar deve ser o rapaz. Mas existem moças que usam esse tipo de artifício, de estratégia, para provocar o rapaz a procurá-lo. Então, na verdade, quem está tomando a iniciativa em se oferecer é a moça. E isso além de ser pecaminoso, você está liderando a relação pelo viés errado. Tá? Então, o rapaz olhe para você, olhe para a sua família, e aí já abriu um parênteses aqui para os pais. Olhe para você, meu irmão, e veja, puxa, esse sogro, eu queria ter esse cara como meu sogro. Eu gostaria de ter esse cara como meu sogro. Eu gostaria de ter essa irmã como minha sogra. É porque eu estou de olho na filha dela, não. Né? Eu conheço um rapaz, não vou falar o nome dele para não constranger. Ele apaixonou primeiro pelo pai e a moça, pelo pai e a mãe da moça, para depois apaixonar pela moça. Né? Aí a moça não apaixonou por ele e só ficou apaixonado pelo pai e a mãe. Vamos fazer falar quem que é, né? Mas se ele ver esse vídeo, ele vai saber quem que é, tá, meu amigo? Um abraço para você aí. Então, assim, mas a gente tem que saber dosar esse negócio. Por que acontece? Você tem a moça que acaba oferecendo, aí o rapaz vai atrás dela, por quê? Porque ele se viu despertado sexualmente por ela. E ele vai abordá-la para um namoro despertado pela sensualidade e a sexualidade dela. Já não existe um início de respeito aí. O namoro vai ser um namoro iniciado pelo inflamar das paixões sexuais. A tendência dessa relação dá problema. Ah, mas pastor, vai que namora e casa. Tá, mas já começou errado. Se não houver confissão, arrependimento e conserto lá na frente, vai ser sempre uma relação. Aí você pergunta assim, por que tal casal é uma insegurança, é uma ciumeira que não tem freio? Porque durante todo o namoro, sempre foi a exposição da sexualidade. Quando uma relação ela se baseia na exposição da sexualidade, na oferta da sexualidade, ele não é trabalhado baseado na confiança. Aí o ciúme, a insegurança, a possibilidade de adultério sempre é uma realidade muito presente. Agora, quando você começa com respeito, uma das coisas que eu posso dizer da minha esposa, uma das coisas que eu mais admiro ela,
pelo respeito que a gente cultivou desde a época do namoro. Eu conheci minha esposa, ela tinha 14 anos, eu tinha 19. Então eu olhei assim, muito criança, né? E aí, ela não era crente na época também. Então assim, casamento misto nem por brincadeira. Uns 4 anos depois, eu revi minha esposa. Nesse período eu vi ela mais uma vez, depois não mais, e aí eu fui fazer estágio no meu último ano na igreja em que ela era membro, e aí a reencontrei, já convertida, né? E estava muito mais bonita, obviamente, né? E etc. Bom, resumindo a conversa. Eu cheguei nela, faltando 15 dias para voltar para São Paulo. A mãe dela estava nos Estados Unidos, porque ela tem um irmão mais velho que mora lá, já é naturalizado americano. Inclusive a mãe dela tinha ido para o casamento do irmão, né? E não tinha voltado ainda para o Brasil. E foi esse período que eu revi, né? Que eu retive esse contato com a minha hoje esposa. E aí cheguei nela, peguei assim, aí antes do culto, cheguei nela, ela chegava no horário também, horário, né, tal, minha pontual, né? Órfã de pai, a mãe dos Estados Unidos, estava só ela e a irmã dela morando sozinha, esperando a mãe voltar dos Estados Unidos. Chegando no horário na igreja. Chegou no horário, eu sabia que ia chegar, cheguei mais cedo também, né? E aí abordei ela e falei assim, eu gostaria de conversar com você. Na época eu não tinha ainda o que ele deve ser se quiser casar com a minha filha, viu gente? Não tinha. Aí eu peguei e falei assim, eu gostaria de conversar com você. Ela falou, quer conversar o quê? Eu falei assim, eu estou gostando de você. Aí pronto, eu fiquei vermelha, ela ficou vermelha, né? Tal, etc. Aí eu falei assim, mas como é que é esse negócio? Eu falei assim, não, assim, eu gostaria de pedir para a gente orar. Nós vamos orar. Mas assim, como assim orar? Assim, orar, ué. Orar para saber se é a vontade de Deus de eu namorar você, a gente namorar e casar. No final do ano eu formo. A partir de janeiro do ano que vem, qualquer hora eu posso casar. Eu cheguei assim, né? Ela olhou assim, casar? Esse cara é doido, tá falando casar assim. Aí tá, então vamos orar, estamos orando. Um tio dela, que não é crente, ficou sabendo que a sobrinha, que estava morando só com a irmã, estava de conversa com um seminarista. E seminarista engravida, viu gente? Era o que ele falava lá para os parentes, né? A Vanessa pegou a bicicleta dela, 7 km, o tio mora fora, tem uma fazenda, 7 km assim, fora da cidade, pegou a bicicletinha dela com a irmã dela, Ana Paula, e foram lá na casa do tio. Chegou lá na casa do tio, chama-se Deux, gente boa demais. Hoje a gente bem resolvido, mas na hora ela deu estresse o negócio. Chegou lá e falou, tio, eu vim cá porque eu quero dizer para o senhor que de verdade, seminarista engravida. Só que eu não sou esse tipo de moça que só conhece por aí, não. Minha esposa assim, bem direta, sabe? E assim, eu sou tal, e eu quero dizer ao senhor que estou a Paulinha lá em casa, minha mãe está nos Estados Unidos, o senhor sabe disso, mas o Everton nunca entrou do portão para dentro de casa. Nós estamos apenas conversando e orando, não tem contato físico, e eu quero casar se for a vontade de Deus com ele. A gente não tinha nem falado de casamento ainda, eu fiquei sabendo do negócio do casamento depois. Tá. Aí ela veio me contar a conversa. Aí ela chegou em mim e falou assim, até hoje eu uso com ela por causa disso, né? Aí ela falou assim, eu preciso saber o que nós somos um do outro. Nós somos amigos, nós somos namorados, o que nós somos? Eu falei assim, mas como assim? Nós estamos conversando, orando, né? Aí ela falou assim, não, vamos oficializar o namoro? Ela me propôs. Eu falei assim, aí por isso que eu falei, até hoje eu sou com ela, foi ela que me pediu um namoro, né? Ela não aceita não, mas foi quase, né? Aí eu falei assim, não, por quê? Não, porque aconteceu essa história, eu contou a situação do meu tio. Quando eu fui falar com meu tio, eu não sabia. O que ele é meu? Ele é meu namorado? É meu amigo? O que ele é meu? Né? Até para explicar para o meu tio que não é crente, eu não soube explicar. Né? Ficou mais complicado porque estava insinuando coisa que não presta. Naquele momento eu falei assim, não, então nós vamos namorar. Então aí eu assumi, aí eu peguei, né, apertei o cinto. Então nós vamos namorar. A partir de agora nós estamos namorando. Deu beijo? Não. Peguei na mão dela e a gente orou. Né? E aí nós fizemos um pacto. Nós não vamos beijar até o dia do noivado. Até o noivado.
Se fosse hoje, o pacto seria, isso é convicção minha dela, nós não vamos beijar até o dia do casamento. Tá? A irmã caçula dela, nessa época, tinha 3 anos de idade, a Larissa, que casou com Israel Quaresma, filho da Simone Quaresma. E a gente instruiu a Larissa que no namoro ela não deveria beijar, que deveria ser conversa, que deveria manter a pureza, que o mínimo contato físico possível. O primeiro beijo deles foi no dia do casamento. Eu tenho ensinado isso para a Rebeca. Eu tenho ensinado isso para o João Marcos, né? Porque ele é homem. Segura suas cabritas que meu bloco está solto. Não. É homem, mas ele é crente. E eu tenho que falar para ele, você só vai beijar no dia que você puder dizer para sua esposa, para sua namorada, até que a morte os separe. Amém. Aí você dá o primeiro beijo nela. Viu, cabra? Antes disso, você não vai ficar estragando e prejudicando a filha de ninguém, não. Então, nós começamos assim. Namoramos, noivamos. Depois de uma semana de noivos, eu já formado, trabalhando, licenciado para poder pastorear a igreja de Cerejeiras, onde nós ficamos 6 anos pastoreando lá, foi que eu dei o primeiro beijo na minha esposa. E hoje ainda pensa, e hoje a gente fala assim, se a gente tivesse maturidade hoje, nós tínhamos deixado para beijar no dia do casamento. Respeito é uma das coisas que eu mais admiro da minha esposa. Então, eu desejo ela como mulher, como todo homem deseja sua esposa, é verdade. Mas antes de olhá-la sexualmente, existe uma coisa que, a palavra assim, que mais define a minha relação com a minha esposa é respeito. Então, a esposa, ela auxilia o marido. Ela auxilia ele na sua santidade, auxilia ele no temor do Senhor, auxilia em tudo. Então, minhas irmãs, minhas jovens, respeitem-se. E exige postura de respeito do rapaz. Não deixe a mão boba. Cuidado. Porque o homem que aprende a abusar da mulher no relacionamento de namoro, no casamento, o limite vai ser muito difícil. E aí sempre a insegurança, a desconfiança, o ciúme, são coisas muito ruins. Então, se acontecer dentro do namoro, você tem 2 opções. Para, confessa a Deus, repreende o outro e faça um pacto de que vai ser diferente. Se isso não é possível, olhem para a cara do outro, no temor, o Senhor diz assim, vamos acabar o namoro agora. Porque esse namoro não tem condições de ir mais para frente. E independentemente do quanto eu gosto de você, não chama isso de amor não, tá? O quanto eu gosto de você, não dá para continuar esse namoro. Essa tem que ser sua postura como crente. Deus nos abençoe e que você possa se preparar para ser auxiliadora, auxiliar a liderança do seu marido, auxiliá-lo na santidade, auxiliá-lo nas dificuldades, auxiliá-lo nas crises, auxiliá-lo nas suas perturbações, e que os irmãos saibam proteger, cuidar e prover as suas futuras esposas, os solteiros aí, os que são casados, que sejam como Cristo, né? Ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, e as irmãs não se sintam ameaçadas pelo seu marido, como a igreja não se sente ameaçada por Cristo, né? Até eu brinco com a minha esposa, às vezes agora perturbada, ela fala assim, me chama de seu Senhor. Uma vez eu falei isso aí na palestra, terminou a palestra, as irmãs falaram, vem cá, Vanessa, você chama o Everton de Senhor? Às vezes lá em casa, ironicamente, assim, aquela ironia assim, bem soft, ela chama, né? Não é meu senhor? Eu falei, é verdade. É verdade. Mas ok, irmãos.